Sim, pode ser. Dando uma informação sobre o que será o conteúdo. E então, galera, a gente pensou, né, nesse tema, a princípio, eu pensei, porque movimentos sociais é um tema recorrente na prova de sociologia desde 2014. Então, assim, desde 2014 a gente tem muitas questões no Enem que vão estar girando em torno dos movimentos sociais, né? O que são os movimentos sociais, ou trazendo pautas de movimentos novos sociais. E aí ele sempre está lá presente na prova de sociologia. Além disso, movimentos sociais ele é um assunto que cai muito pelas interlinhas, né, do texto da redação, do tema da redação, por exemplo. Há alguns anos a gente vem tendo temas bastante coerentes com as minorias sociais desse mundo, saca? A gente está falando sobre violência doméstica, a inclusão do surdo na sociedade, a gente está falando sobre o movimento negro. E tudo isso ele parte do princípio e da ideia básica do movimento social, né? Então, assim, esse tema ele é incrível por toda essa composição que ele tem no Enem, por ser um cargo-chefe de sociologia no Enem, mas também por ser um tema super presente nas nossas vidas. E ultimamente está sendo mais presente, né? O movimento social ele está invadindo as nossas redes sociais. Antes a gente se deparava com o movimento social, por exemplo, nas ruas, né? A gente via passeatas, a gente via manifestações, a gente via na TV, mas hoje o movimento social ele está na palma da nossa mão. Ele está lá no feed do Insta, ele está no Stories, sabe? Então, o movimento social ele está tomando conta de toda a esfera do indivíduo, né? Política. E o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe o que é o movimento social, a gente não sabe como o movimento social se organiza, quais são as suas bases e o que é, de fato, um movimento social, né? Porque é muito comum a gente processar a imagem do movimento social enquanto balbúrdia, bagunça, ou pessoas que estão me atrapalhando a chegar no meu trabalho. Enfim, a gente está ligando ali o movimento social a uma ação pejorativa, a uma ação que traz consequências ruins para a sociedade pelo seu modo de agir. Então, a gente não tem uma ideia concisa sobre o que é o movimento social, né? A gente construiu e normativizou a ideia do movimento social enquanto algo ruim, sendo que o movimento social, enquanto um ato político, ele se constitui a partir da junção de grupos de minorias, ou seja, o movimento social ele surge a partir de um grupo e não de uma unidade. Ele surge a partir de um grupo que está buscando algo em comum, está buscando diminuir algum tipo de dominação, algum tipo de alienação. Então, os movimentos sociais, eles constroem a democracia representativa que a gente vive, né? O movimento social, ele é um ato coletivo político que vai reivindicar o direito do cidadão. Então, assim, os benefícios que a gente conquistou e que o governo mudou foram a partir de movimentos sociais. Então, o movimento social, para além de ser aquela coisa que fica atrapalhando o trânsito na hora de eu voltar para casa, ele é a referência de todas as mudanças que a gente tem hoje na nossa vida. Por exemplo, votar, tá ligado? E ainda mais nós, mulheres negras. Enfim, tudo foi construído e todas as mudanças sociais são construídas a partir do movimento social. O movimento social é um ato político e de direito do cidadão. Então, assim, a gente precisa começar a enxergar o movimento social enquanto uma ação coletiva de sujeitos que buscam mudança ou buscam a conservação do estado em que se vive. Que aí a gente já entra em outra alocação do movimento social, né? Que são as características do movimento social. Como a gente vai identificar o que é um movimento social? Então, o movimento social, a princípio,
ele tem duas características gigantes, que são uma de conservação e a outra de transformação. Então, assim, o movimento social, ele vai aparecer para conservar a lei vigente ou para transformar o Estado, o sistema em questão. E o que acontece? Nesses grupos conservadores, a gente vai ter pessoas que estão lutando, que estão lutando para conservar uma lei, um sistema, algo que já existe naquela sociedade. Por exemplo, o aborto. O aborto, na nossa sociedade, ele é criminalizado pelo Estado. E o que acontece? Existem mulheres feministas que buscam a descriminalização do aborto, assim como existem grupos de características cristãs que buscam a não descriminalização do aborto, ou seja, a conservação da lei vigente. Então, há movimentos que vão ser conservadores, e aí a gente vai ter a ideia de conservador no sentido de conservar o Estado e a lei vigente, e a gente vai ter aquelas pessoas que são transformadoras, são movimentos sociais transformadores, ou seja, que buscam a transformação da lei, a transformação do sistema vigente. Por exemplo, o grupo de feministas que buscam pela legalização e descriminalização do aborto. Mas aí, professora, esse rolê de conservador vai ficar para a direita e o rolê de transformação para a esquerda? Não necessariamente, saca? Sabe, um exemplo que é muito bom, por exemplo, é a questão armamentista. Por exemplo, os grupos de direita hoje estão lutando pela transformação de uma lei vigente, que é a lei da proibição de transporte com arma, alguma coisa assim, não sei muito bem. Mas, enfim, percebam que o conservador e o transformador, nessas características de movimento social, ele vem atrelado a isso, a mudar ou não essa lei vigente que vai estar. Por quê? Porque o que impulsiona as mudanças do Estado é a ação do indivíduo, é a ação coletiva do homem. Porque imagina se a gente diz, não, queria fazer um ato aqui para todo mundo poder usar uma camisa laranja, se fosse proibido. E aí a gente ia entrar em uma discussão lá no Estado, na Câmara, saca? Das pessoas discutindo. Será que é importante mesmo andar de camisa laranja? Será que a gente abre mão disso? Então isso vai gerar um desconforto ali dentro do Estado, vai gerar um incômodo, vai gerar uma preocupação, vai gerar uma conversação sobre algo que a sociedade está reivindicando, seja para conservação ou para transformação. O Brasil, por exemplo, em 2016, eu acho, a época lá do impeachment de Dilma, né? A gente viveu um período bastante bipartidário, né? A gente viveu um período de racha ali do Brasil, que existia um público conservando o governo vigente, que era o de Dilma, e um grupo pedindo a transformação do grupo, que era a galera que estava apoiando Temer. Então, assim, há movimentos que vão se configurando e expondo características, seja elas conservadoras ou de transformação. Transformação é quando a gente transforma, né? E conservação é quando a gente conserva a lei vigente. Depois dessas características básicas, a gente precisa entender que o movimento social, para ser um movimento social, ele precisa estar também dentro das tipologias de movimentos sociais. Né? A gente tem 4 tipologias de movimento social. Não é só uma manifestação de rua que acontece ali, saca? O movimento social ele é um movimento arquitetado, planejado, algo que é construído pelo povo, seja de maneira conjuntural ou seja de maneira estrutural, que são as 2 tipologias que a gente vai conversar agora nesse primeiro momento, certo? Eles são. Todo
mundo sabe que tem movimentos sociais fixos, né? Que são o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQ. Todos esses movimentos, eles estão impregnados na sociedade. Todos esses movimentos, eles estão fazendo parte ali da estrutura da sociedade. Por quê? Porque provém de problemas que estão na estrutura da sociedade. Veja vocês, a sociedade brasileira, ela é estruturada dentro de racismo, em cima de homofobia, em cima de LGBTfobia, em cima de machismo, em cima de racismo. Tudo isso constrói a estrutura da cidade, do país, do Brasil, né? Tudo isso constrói a figura da nossa sociedade, a estrutura da nossa sociedade. Então, esses problemas que estão ali dentro da sociedade, segurando aquela sociedade, são problemas estruturais. E esses problemas estruturais, eles vão ser tratados de maneira organizada e a longo prazo. Na década de 20, mais ou menos, a gente começa com força os movimentos sociais das minorias, e o que a gente tem? Pessoas se organizando em coletivos, em partidos políticos, criando estudos, sabe? Tendo uma sede para se encontrar, fazendo movimentos anuais ou mensais, como é o 8 de maio, por exemplo. O 8 de maio ele acontece todo ano. Ele é um movimento social e uma ação social que está ali. Todo 8 de maio tem uma manifestação. Por quê? Porque o problema do machismo no Brasil não é um problema conjuntural, ou seja, ele não é um problema que nasceu aqui e acabou aqui. Ele é um problema que segue a nossa sociedade. E quando esses problemas seguem a sociedade, a gente está falando de um movimento social que vai vir reivindicar de maneira estrutural. É um movimento planejado, é um movimento organizado, é um movimento a longo prazo e que tem uma pauta fixa, ou seja, o direito das mulheres, direito ao aborto, o direito à independência financeira, saca? Ele tem pautas fixas e a galera que está lá reunida no 8 de maio, ela vai estar lutando pelas mesmas pautas, tá ligado? Então, há uma construção a longo prazo do processo. O 8 de maio, para ser construído, ele dura um ano inteiro. Mulheres se reunindo um ano inteiro, conversando sobre conjuntura política, conversando sobre feminismo, conversando sobre estratégia de movimento social. Então, é um movimento social a longo prazo. Enquanto a gente tem movimentos conjunturais, que são aqueles movimentos que aparecem do nada, tá ligado? Ninguém sabe de onde surgiu, ninguém sabe qual é a pauta principal, ninguém sabe, por exemplo, quando ele vai acontecer novamente. É um movimento que ele vai acontecer dentro da sociedade de maneira interna, saca? Quando o indivíduo ele vai se sentir em desconforto com aquela sociedade por causa de um problema que aconteceu ali naquele ano, naquele dia. Por exemplo, as jornadas de 3 de junho. A gente reivindicou o quê? Tarifas de ônibus, a gente reivindicou a educação, a gente reivindicou livre, a gente reivindicou várias coisas que eu não consigo te dizer, mas que eram pautas conjunturais, problemas que todo o Brasil vinham sofrendo naquele momento. Duda quer dizer que acabou a tarifa alta, quer dizer que acabou o problema da educação? Não. Mas o movimento de 3 de junho acabou, tá? E a gente não sabe e não vai ter um igual, porque foi um movimento conjuntural, foi um movimento que foi incendiado ali pelo momento, saca? Pela ira do momento e das coisas que estavam acontecendo na hora, e não é um movimento organizado. Não é que um organizado queira dizer que é uma plena balbúrdia, não é isso. É que o movimento organizado, ele é um movimento que leva em conta a agenda política.
Ou seja, ele é um movimento que vai acontecendo devagarzinho, num processo de conhecimento e de estudos e de conversação e de formações políticas. O movimento organizado, ele se organiza em ações práticas, em panfletagens, em várias coisas. O movimento conjuntural, ele vai ser, entre aspas, desorganizado, porque ele não parte do princípio desse longo prazo de formação. A gente até chama dentro dos partidos políticos a formação política, saca? Que a gente tá ali estudando um rolê, organizando um rolê a longo prazo. O movimento conjuntural, não. Ele é um movimento que acontece pay-pal, tá ligado? Então, assim, essas duas tipologias de movimentos sociais, elas vão desencadear várias ações que aconteceram ao decorrer da nossa história e que constroem hoje a base sólida dos movimentos que a gente tem. Pois bem, eu estava aqui pensando, inclusive, Duda, na questão da galera, sei lá, se contagiar espontaneamente do nada se aproveitando de um movimento, né, uma questão ali e ao mesmo tempo envolver outros, onde fica uma coisa totalmente desorganizada, ninguém sabe o que está rolando ali de fato, né? Disseram que era uma coisa, do nada as pessoas estão gritando outras, né? E fica muito E confuso se a gente e... pegar as filmagens, né, do movimento de 13, tem muita galera que você chega lá com a câmera e diz, ah, não sei o que eu tô fazendo aqui, ah, tô paquerando, enfim. E Surgem várias pautas. o engraçado é que isso começou lá no Rio Grande do Sul. E eu não sei porque o Sul tem uma coisinha assim, né, de revolução, desde os farrapos lá. Aí tudo começou pelo movimento Passe Livre. Inclusive aqui eu tenho até uma indicação aqui, o fotógrafo foi o Taihan e o Rogério Marques, que é eu participei de uma reunião uma vez lá do pessoal do movimento Passe Livre, não uma base anarquista e tal, né? Onde eles não querem só a gratuidade nas passagens, mas sim também aos centros culturais, sei lá, você ir ali no bosque, ficar de boas, né? A construir lugares onde você possa se culturalizar ainda mais assistindo cinema assim, no meio da rua mesmo, tipo aquelas TVs de interior e tudo mais, só que em grande escala. Tipo, é uma visão mais avançada bom, esse caderninho que eu tenho aqui, inclusive foi no começo desse ano que eu fui para uma das reuniões lá. A capa tá aqui, a volta do busão, onde ainda era 2,40, do que Natal, sabe? E a gente fica pensando, agora tá quase R$ 4, né? Claro. O preço da passagem. Pronto, só um apontamento bem rápido, Bruninho. Percebam a diferença, né, do movimento espontâneo, não, do movimento conjuntural para o movimento tradicional. Tradicional não, é estrutural. O que acontece? O movimento Passo Livre pararam de aumentar as tarifas? Não, não pararam. Mas não havia, tipo, um sindicato, saca? Uma categoria de organização grande desse movimento. Eram movimentos criados em cada cidade, movimentos criados ali, não sei o quê, e eclodiram com muita força junto. Então, daqui que a gente tem outro momento de eclosão, de espontaneidade junto desse, não se sabe. Por isso são chamados movimentos sociais conjunturais, né? Porque eles estão ali no auge daquela coisa, da conjuntura. Não é que parou os problemas de acontecer, não. É que são envolvidos pela quintura do rolê lá. Aí é que tá. Esse fenômeno é muito interessante. Por quê? Porque você consegue encontrar vários movimentos ali que, tipo,
estão há anos organizados, né? E não conseguem organizar um movimento direito, né? Estabelecer, não, é isso. Não, vamos aproveitar para bater de frente. Só que aí é que tá. Um grande problema, eu estava lendo Bell Hooks, né? Uma ativista feminista negra lá dos Estados Unidos, professora lá, filósofa, dá aula de literatura também. Top demais. Recomendo a leitura dela. Inclusive, o livro que eu vou comentar, uma parte desse livro aqui agora, é da teoria feminista dela, da margem ao centro, que ela pega no pé mesmo. Enfim, com relação a isso. Onde, basicamente, ela mostra que vários movimentos estão rolando ao mesmo tempo e eles, em certos momentos, se aproveitam de um do outro para ganhar força, mas quando um ou outro ele consegue atingir o que quer, digamos assim, sei lá, o pessoal lá dos busão, quando para tudo aqui, né, Natal fica sem busão, fica como aconteceu recentemente ali, aquela crise de transporte público, né, em meio à pandemia, eles querem reivindicar uma melhoria do salário e tudo mais, mas eles pedem e exigem, batem de frente com uma coisa, porém não vão até final com aquilo. Quando eles conseguem só um pouquinho, ou elas também conseguem só um pouquinho de melhoria, elas se satisfazem. Pelo menos é uma coisa muito presente na nossa cultura brasileira, de não ligar muito, se importar muito, só quando a gente está passando necessidade. Eu acho incrível isso, eu fico abismado, eu fico sério. E a causa, e a força, e a energia, é momentânea, é espontânea, do Tipo, nada. acorda, né? Quando o gigante acorda de ano em ano, na época da eleição presidencial. Não, esse negócio do gigante acordou lembra muito do tempo do Collor, pô, que ele fez aquela besteira lá de privatizar as coisas, né? Não só isso, mas deixou um limite para as pessoas de saque nos bancos e só podia ter certo dinheiro e e ele pegou o empréstimo das contas bancárias do povo, né? Pronto, por exemplo, você depositava, tinha R$ 1.000 na sua poupança da Caixa hoje, ele pegava assim, tipo 800 conto, vai para o Estado, um empréstimo a longo prazo que eu vou fazer para pagar a merda que eu fiz aqui, sabe? Todo mundo se lascou, houve um desespero muito grande, todo mundo querendo tirar constantemente dinheiro e deu uma crise financeira da bexiga, fora do normal isso aí. Tanto por conta dessa proposta dele, quanto com os bancos ficaram quase sem nada, né? Quer dizer, ficaram com alguma coisa porque ele botou um certo limite de tirar dinheiro lá e tal. E esse dinheiro era justamente para ele suprir os rombos que ele fez, né? Que ele roubou. Inclusive, isso é muito, muito sem nexo o que ele fez. E o próprio irmão dele denunciou ele. E ele bateu de frente com o irmão dele. E eu, com o Pedro Collor, né? Caramba, que tese trouxa da bexiga por conta de uma desavença familiar, né? Então eu fico pensando também na questão do poder, o quão pode interferir dentro desses pensamentos, mas eu fujo um pouco do assunto. A questão é que nesse tempo, eu me lembro do que eu já cheguei a ler sobre esse tempo, onde ele pede para as pessoas irem de verde e amarelo. Olha que coincidência, né? Uma coisa que foi o que há 20 anos atrás, ele se vestir de verde e amarelo, todo mundo ir para as ruas. Depois de ter feito tanta merda, o PIB estava decaindo, a inflação estava em alta, o povo sem emprego, tá ligado? E ele ainda mudou a moeda para tentar mudar alguma coisa no Brasil, foi do Cruzeiro para o Cruzados, e do Cruzados foi para o Real do nada, né? O plano real. Que o nosso querido Ciro participou lá na construção dele. Aí, em revolta a isso, houve justamente o movimento das caras pintadas, né? Onde principalmente a UNE e a UBS eles se reuniram lá, bateram de frente, né? É uma das maiores organizações nacionais que a gente tem, né? Esse movimento estudantil, que é a UNE e a UBS. Está até na nossa carteirinha de estudante aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não sei se dá para ver, mas fica aqui em cima. Eu não sei se na escola você já... Minha câmera é horrível, não vai dar para ver. Mas tem na carteira de estudante da gente, porque
realmente eles batem de frente, eles estão totalmente ativos. Eu acho que é o grupo mais ativo que existe, até porque lida com conhecimento, está constantemente se conscientizando e tudo mais, né? E é isso que eu acho que falta muito nos movimentos, né? De você se reunir, de espalhar a palavra, de chegar até onde você pode chegar com esse conhecimento, né? Porque o que eu observo muito, né, sendo também não só professor aqui de vocês, mas estudante também universitário, é que aquilo ali fica só preso num ambiente intelectual mesmo, sabe? É um grande problema. Você, tipo, tem um movimento social lá rolando, existe há muito tempo. Eu era leigo disso até meus 18 anos. Eu tive que acabar meu ensino médio para conhecer esses movimentos, começar a conhecer esses movimentos, sabe? É quando eu realmente virei o adulto, né? Aos poucos, o jovem adulto moderno, né? Aí, que é uma esculhambação só, que o que a gente vive hoje, só Jesus na causa. É um sofrimento diário. Mas, enfim, fugir um pouco do assunto novamente, né? Retomando. E, bom, acho que uma solução que eu daria para isso é você realmente sair desse meio, dessa bolha, onde as pessoas discutem a mesma coisa, tá ligado? E no mesmo patamar, no mesmo nível, não consegue mastigar para fazer as outras pessoas entenderem, fazer as pessoas que, quando a gente está no protesto lá, né, que nós somos bem conscientes, tá? Ok, mas tem gente que não tá tão preso no trabalho, alienado, tudo mais, tem outras preocupações da vida, como todo mundo tem, nós estudantes também temos nossas coisas pessoais, né? Mas quer lá, o cara ou a mulher que está no busão se depara lá com a galera protestando e fica revoltado, mas ela não tem, ou ele não tem o conhecimento para aquilo, porque esse conhecimento não penetra, não chega da E melhor não forma é possível. disseminado, né? É o Porque quê? há um projeto para que o movimento social seja visto como algo de fato pejorativo. Sim, mas aí que tá. Você olha a galera que organiza os grandes, as cabeças assim, estão ali há muito tempo. Estão ali, tipo, não há só aquela galera das antigas, mas há também a galera presente de hoje em dia, jovem e tal, como a gente. Mas você vai ver, tem muita gente que ganha dinheiro mesmo. Tipo, 20k por mês, 10k por mês, que tá ali porque sabe da necessidade que está ali, né? Mas aí tem um grande problema que é porque eles tiveram um acesso melhor para um conhecimento a mais, o caminho que ele traçou dentro daquilo ali, de intelecto e tudo mais, foi diferente da outra pessoa que está dentro do busão ali, querendo ir para casa, agoniado para sei lá, tomar uma e dormir, sabe? É totalmente diferente. É um dos problemas que acabam embaçando a importância dos movimentos sociais de modo geral, né? Que são muitos, de todos os tipos. Sim. E assim, né? O movimento social, ele são muitos e de todos os tipos, mas a gente tem outra divisão, né, tipológica, por exemplo. A gente tem os movimentos sociais tradicionais que eles vão nascer lá na década de 20, com reivindicações classistas, saca? Com o trabalhador querendo, reivindicando seus direitos, porque o trabalhador ele vai conquistar seus direitos recentemente, sabe? Carteira assinada, se é obrigatório, férias, 13º, recentemente, a partir desse movimento que começa lá na década de 19, desculpa, né? Lá em 19, no século 19, com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e aí os trabalhadores, o que fazem? Eles reivindicam seus direitos. Então, a gente precisa entender também que o movimento social ele nasce dentro do movimento trabalhista. O movimento social ele nasce pela reivindicação de direitos trabalhistas, de direitos classistas, de pessoas que estavam sendo escravizadas e tinham seus direitos negados, de trabalhadores de fábricas, de trabalhadores de costura, de trabalhadores que estavam construindo ali um novo sistema industrial. Então, o movimento social, ele não é esse bicho, esse monstro que pintam, né? Ele não é uma alocação de jovens, ele não é um coletivo de juventude, ele não é. O movimento social, ele é um movimento político
de direito e que surge com a reivindicação dos trabalhadores e que nos dá muitos direitos enquanto trabalhador, né? Fora isso, a gente vai ter os novos movimentos sociais, que são reivindicando o direito das minorias. E aí, quando a gente fala minoria, a gente não está falando sobre um grupo que tem menores pessoas, mas de um grupo que tem o menor poder dentro da sociedade, que são os negros, que são os LGBTs, que são as mulheres, sabe? Então, assim, a gente tem esse começo do movimento social com os trabalhadores e com a pauta classista, e aí e no século XX a gente adentra com esses novos movimentos sociais, que são que a gente está mais acostumado e que são parte daquele movimento social estrutural, né? Que vão começar a surgir inquietações de um povo que não estava satisfeito com a dominação que estavam exercendo sobre seus corpos. Então, assim, há milhões de movimentos sociais que vão estar agrupando tipos de pessoas que buscam o mesmo ideal, saca? Que buscam um mesmo direito, que buscam um mesmo dever, enfim. Eles são enormes. E aí eles vão se exercer das demais maneiras, né? Eles vão se tornar ativos, eles vão ter suas ações a partir de panfletagem, de passeata, de ações virtuais, né, Bruno, que está crescendo bastante, tipo o movimento negro e o movimento feminista e o movimento do corpo livre está crescendo gigantescamente com o Instagram, por exemplo, com o YouTube. As redes sociais elas estão sendo uma fonte de uma ação social gigantesca. A gente hoje consegue ter acesso ao que aconteceu nos Estados Unidos, tá ligado? Ao fogo, a galera tocando fogo, a galera reivindicando o direito do negro. Então a gente teve acesso a isso pelo Instagram. E a gente começou um movimento pelo Instagram. Então, assim, as ações sociais, né, como o Bruno estava falando, a gente precisa tirar isso do centro de conforto. A gente precisa expandir. E aí, ultimamente, com as redes sociais, a gente está dando essa visibilidade ao movimento social. Porque imagina, tu sair panfletando para 1 milhão de pessoas para aparecer no ato dia tal lá na frente do Midway, tá ligado? Então, assim, existem grupos de WhatsApp. Eu acho que em 2013 já existia no Facebook, né? Grupos pro passe livre e tal. E na Primavera Árabe também. Então, assim, o movimento virtual, ele está sendo, ainda mais agora, nesse período atípico que a gente está vivendo de coronavírus, o movimento social virtual, ele está dando uma sustentação a esses movimentos sociais estruturais. Ele está suportando ali o movimento, fazendo o movimento crescer. Mas não é de todo seu bem, né? Porque o movimento social ele precisa da interação, do diálogo, da construção, do estudo e do corpo a corpo, sabe? Da presença dentro do movimento. Posso comentar um pouco? Tipo, tem um problema, eu acho que é bem claro, aqui bem nítido também, que vai em contrapartida a isso, que é o fato do que a gente está vivendo agora, né, as famigeradas fake news, traz. Eles aproveitam esses movimentos aí e na mesma medida que, claro, com toda boa notícia ou coisa boa que é posta na internet, os movimentos sociais, eles são denegridos, né, pelo nosso querido gabinete do ódio também, para não dizer o contrário, né? Mas aí tá surgindo o gabinete do amor, né? Tá surgindo o gabinete do amor. Quando o Volta 50 ele vem. Se é quem me entende. Mas enfim. Deixa eu pegar um raciocínio onde eu queria chegar. Bom. Sim. Com
essa vinda das fake news também, a conscientização das pessoas de enxergarem certos absurdos, né? Elas têm as pessoas mais cientes das coisas, né? Então, já tem uma galerinha que começa desde o princípio, assim, a bater de frente com aquilo, mas não é muita gente, porque, tipo, o que a gente vive, onde a gente vive, o pessoal realmente acredita em qualquer coisa, pô, porque informação, pra ela, tipo, vai depender de como é construída ali. Se for fácil pra ela e se fizer sentido pegar uma imagem, misturar com outra e deixar uma coisa bem superficial sobre alguma coisa, ela pega e absorve aquilo, pronto, acabou-se, né? Que nem aquelas fake news que elegeram o nosso, então, amado Bozo Kid, o Bozo is dead, que vai morrer um dia. Só que eu tô falando demais aqui, todo mundo vai morrer, é nesse dia que eu quero falar. Menino! Continuando. Então, tipo, essa galera que demora, mesmo demorando a se conscientizar, ainda consegue enxergar na própria pele as coisas, né? Inclusive, a gente tava conversando, né, sobre Rosa Luxemburgo, que tu falou, tem uma coisa que ela fala, né, quando ela tá tratando dessa das lutas de classe, né, em prol do Marx, ela fala que ela meio que complementa o Marx, né, dizendo que as pessoas vão conseguir entender, né, sair desse estado de alienação, inclusive, quando se depararem com as coisas, né? Tipo, o estilo Naruto mesmo, aprendendo na tora, na marra, aprendendo no sufoco. E aos poucos as pessoas vão olhando isso. Não é pra tanto que houveram aquele bonde do robozinho, né? Esse ano, arrependido, chorando, a mulher lá dentro do carro. Eu fui enganada, eu fui um robô mesmo, não sei o que lá. E tipo, isso gera um movimento social também contra as fake news, né? Até as pessoas que diziam que não eram fake news estão a favor desses movimentos que vão contra a fake news, né? Que agora reconhecem, entendem e de fato na pele, estão sentindo na pele a vivência delas que aquilo é tudo forjado. Mas enfim. Outra coisa rosa, Bruno, é que tipo o movimento. Desliga aí teu áudio. Oi? Desliga aí teu microfone, tá interferindo. Desculpa. Acho que é o vento. Desculpa, eu vou desligar. Sim, como eu ia falando, né, o movimento de 2013, ele tem características, e alguns autores vão chamar de um momento Rosa Luxemburgo, né? Que foi quando a galera sentiu na pele o absurdo de uma tarifa de R$2,40, tá ligado? E tipo, hoje é R$4, boy. Mas enfim, todo mundo sentiu na pele, sabe? O trabalhador sentiu na pele, o estudante sentiu na pele. E a galera ficou revoltada. E o movimento social surgiu de onde? De dentro da sociedade. E não de fora de uma instituição política. O movimento surgiu ali. E por isso que ele foi gigantesco. Então, para Rosa Luxemburgo, né, o movimento social que vai virar uma revolução é um movimento conjuntural, é um movimento social conjuntural estrutural que se forma a partir da indignação do indivíduo e se concretiza a partir da prorrogação desse movimento, de uma indignação tremenda, assim, saca? De realmente parar, pensar, analisar, cair a ficha, desalienar e revolução. Mas para a gente conseguir essa revolução, a gente só caminha, segundo Rosa, se partir de dentro do povo. Se o povo sentiu na pele e reivindicou. Por exemplo, as reformas trabalhistas, altos sindicatos trabalhistas na rua, porque estavam sentindo na pele o rolê, sabe? Então, assim, para Rosa, essa fase é muito importante. E o que Bruno falou das fake news, tem até aquele Instagram, né, que faz Bolsonaro arrependido, eu acho, que ele vai trazer muito, de maneira de meme, o que é, né, esse sentir na pele e se desalienar e enxergar de outro modo. E como é que a galera sente na pele? A partir do movimento. Se nunca tivesse existido um movimento contra fake news, um movimento social contra fake news, conjuntural, a gente não ia combater a fake news, ia estar tudo bem, o Estado ia estar lançando fake news, porque a gente sabe o maior propensor de fake news quem é,
Então, assim, se não houvesse uma pressão social contra a fake news, ia estar aí adoidado, porque não ia ser uma pauta, não ia ser um problema. Então, o movimento conjuntural foi lá e disse, não, fake news não. E a galera foi se arrependendo e adentrando a esse movimento de não fake news. Eu esqueci porque eu tava com o microfone desligado. Pois bem, eu fiquei escutando minha voz. Eu esqueci que acabei pulando uma coisa que eu queria tratar, né, desde o começo também. Eu acho que eu vou puxar um pouquinho mais para trás do que tu falou sobre os sindicalistas. Só para trazer uma informaçãozinha mesmo. Que, tipo, eles foram, dentro do sistema capitalista, né, que a gente vive, foram os grandes propulsores, né, lá na Inglaterra, no século XIX, onde deram impulso aos primeiros movimentos, né, com aquela base marxista, né, porque tem a diferença entre marxismo e ser marxista, né, você viver o marxismo, né, e basear nas ideias marxistas. Né? Oi? Nada não. Acho que você foi salva pelo áudio aí, então... Enfim, tipo, era uma coisa que eu até queria desconstruir aqui também, porque quando a gente pensa nessas questões de movimentos juvenis, o pessoal lá, os sem teto, a galera lá rural que quer reivindicar um pedaço de terra, uma moradia também, né? Que é só o que tem aqui, você pega no caminho... se ela é menina em Natal, quando você não quer passar pela PRF, né, você tem um caminhozinho lá que você passa por trás, que tem um outro lado de gente lá que é do movimento sem terra. E tem também, agora esqueci, mais para a região dos meus interiores aí, dos interiores da minha avó, eu esqueci por onde é que fica, que é outro caminho que a pessoa vai, que tipo, você... Mas aquele caminho da praia do norte tem muito. Qual praia? Para as praias do norte. Sim, é a minha região lá, tipo, Caiçara do Norte, São Bento ali, Parazinho, é só o que tem. Os assentamentos são já uma conquista, né? De muitos ali. E que tá desde, tipo, 50 anos atrás, sabe? Tipo, minha avó, meu avô, pô, não tinha uma casa direito lá, não conseguiram um assentamento lá que hoje existe por perto, mas, como eu citei aqui, um desses interiores, o Parazinho, eles conseguiram a terra lá, sabe? E, então, quer dizer, meu avô faleceu e minha avó é uma coisa particular, né? Não tá mais por lá. Mas, sei lá, a terra eles ganharam, sabe? Conquistaram, batalharam lá. E vale salientar que não são terras que pessoas né? São terras que não tem nenhuma serventia, não estão sendo usadas para nada. Não, a gente entra naquela lição histórica, porque naquela história de separação de bens, para quem foi separado, né? No século XVI, chega lá, não, pô, peraí, tá aqui o Brasil, isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Tipo, não, quer dizer que 1/10 de um continente é meu? Massa, sabe? Para uma pessoa. Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido isso. Não. E, tipo, é a escolha dele. E as outras pessoas? Que ali passam fome e passam frio. A bicha catabólica tem criança para alimentar, para criar. Como é que vai sustentar uma sociedade assim, né? Como é que vai dar continuidade à nossa espécie, né? Também. É que a gente também pensa nisso, né? Em progredir dessa forma também e tal. Só um adendo, bem rapidinho, Bruno. Que, tipo, o movimento sem terra, né? Ele vai estar reivindicando, como eu já disse, terras que não estão sendo usadas. Mas aí, tipo, a galera antes dividia o mundo de maneira absurda.
não existia um movimento social que reivindicasse aquele rolê, saca? Eita. Então, quando a gente constrói o movimento sem terra, a gente constrói também dentro da sociedade uma análise a respeito das terras, saca? Uma análise a respeito das moradias, a respeito da propriedade privada. Então, criar-se um movimento como o movimento sem terra é gigante, porque vai fazer o governo pensar vai fazer o governo pensar em coisas como reforma agrária, saca? Em coisas como moradia para todo mundo, que é um dever e um direito. Então, os movimentos, mais uma vez, eles têm a função legítima de alfinetar o governo, saca? De fazer a mudança acontecer. E é um direito constitucional, sabe? E você se depara com a galera ali no meio da rua, pô. Constituição. E, sei lá, a gente fica tão abismado com a situação que a gente nem finge, geralmente nem finge assim, que a pessoa Que nem não vê. existe, né? E foda-se aquela pessoa. Só que não, ela tem uma vida ali por trás, tá ligado? Tem que você precisa conhecer, que você precisa conversar, que você precisa ajudar, tá ligado? É aqueles embates, né? Você não é um grande religioso, né? Um bom cristão aí. A gente que estudou junto no ensino médio, a gente sempre ouviu essas críticas aí, né? Porque você não faz o que Jesus disse, pô. Pô, né? O povo só usa esses argumentos religiosos, muitas das vezes, inclusive, né? Em prol do que convém, né? Quando tá ali se deparando com a situação que não é só para melhoria alheia, mas é para a sua melhoria também, porque você vai se despreocupar com alguém que pode morrer, sei lá, na sua calçada, tá ligado? E você não pode fazer nada naquele momento. A não ser ir lá, né, conhecer os movimentos que existem, né? Não é só, não existe só os sem terra, né? O movimento ruralista sem terras, né? E existe também sem tetos, o MSTS, e eles reivindicam esses direitos. Existe o Pop Rua também, né? Qual? Pop Rua. Esse aí é novo. Pop Rua. Esse aí é novo, pra mim, admito. Galera que reivindica também moradia, né? E tá junto ali com o movimento de periferia, que a galera tá buscando revitalização, tá buscando moradia. Então, enfim, são inúmeras questões que o movimento social está inserido e trazendo mudanças para a sociedade, desde mudanças ecológicas e ativistas ambientais a mudanças sociais, né? Hoje, como o Bruno falou, a gente conheceu o movimento social quando saiu da escola. Hoje, os meus alunos conhecem o movimento social, meus alunos fazem parte de movimento social no ensino médio, no nono ano. Então, assim, a importância de teranos como a gente vem tendo desde 2018, 2019, 2020, 2016, anos após anos de movimentos de luta gigantescos, que vai trazendo também para o imaginário da sociedade o quê? Uma conscientização sobre a importância de construir o movimento e de construir a mudança, né? Por último, para encerrar a minha fala desse aulão maravilhoso, eu só queria, né, colocar em evidência que o movimento social, ele é um movimento de direito do cidadão, dentro de uma democracia participativa. A nossa Constituição de 67, ela traz, enquanto parágrafo, a liberação do movimento social, né? E traz o movimento social como um direito à cidadania, né? Um direito do cidadão a exercer sua cidadania. E o movimento social, ele tem esse respaldo por lei. Todavia, não obstante, a gente não pode de maneira nenhuma, né, construir a perspectiva de que o movimento social, ele é qualquer movimento que luta pela liberdade de expressão. Dentro dessa mesma lei que a gente tem de 67, a gente tem falando sobre a proibição de movimentos sociais que vão atingir pessoas por sua etnia, pelo seu gênero,
pela sua identidade de gênero, pela sua classe econômica, pela sua etnia. Então não adianta a gente construir um movimento fascista e falar que esse movimento ele é assegurado por lei. Não é, porque o movimento fascista ele reivindica guerra, ele reivindica ódio a etnias. Então isso não é aprovado por lei. O que a gente aprova na lei é a reivindicação pública a questões que estão sendo estruturalmente ou conjunturalmente mal elaboradas para o nosso grupo social. Vai, Breno. Eu me lembrei um pouco da questão do que Foucault fala sobre a padronização das coisas, né? Que acho que vem a caber aqui também, porque no momento onde existe esse tipo de pessoas, quando você começa a observar, claro, são, em suma não, vamos dizer a maioria mesmo, pessoas conservadoras, né? Mas existem aquelas pessoas não conservadoras, mas que estão simplesmente alienadas. E pessoas conservadoras geralmente também são alienadas, né? E elas tendem a padronizar alguma coisa, né? E quando foge daquele padrão, né, de vida delas, aquilo que está se movimentando, né, para mudar, para conseguir conquistar os seus direitos, seu espaço, porque ele é um cidadão, ela é uma cidadã também, que pretende atingir seus objetivos. Mas tem um processo histórico por trás que impediu, que atrasou aquilo ali, né? Quando a gente pega casos particulares, né, para dizer, não, mas e fulana? Fulana é rica, não sei o que lá, por que precisa de movimento feminista? Ela é bonita, não sei o que lá, tem peitão, mundão, um negócio assim. Vai padronizando as pessoas, né? E com relação ao cara, não, o cara aí, ó, veio lá de baixo, não sei o que lá, agora é rico também. E tudo sempre em prol do capital, né? Tudo em cima do dinheiro. Eu acho isso um absurdo, né? Mas... Não, pode falar. Não, eu só falei de fato. Tipo, eu falei isso para complementar, mas tinha outra coisa lá que eu comecei falando, que aí eu não terminei, mas acho que pode ficar para depois. Porém, eu queria colocar uma coisa que vem a complementar tanto a questão do estruturalismo quanto a conjuntura dos movimentos sociais, que são as características e os tipos de movimento. Das características, a ideologia, né, por trás daquele movimento. Você, antes de ter um movimento, você pensa. Você olha, analisa ali o que você está vivendo, né, usa um pouco de filosofia aí, e sociologia também. Você está no mundo, você está na sociedade, você vai fazer uso da sociologia, você vai entender seu mundo, e usando o pensamento filosófico aí também. Aí, depois disso, quando você consegue compreender essa situação, essa ideologia, você faz o seu projeto, né? Você começa a divulgar aquilo ali e se organiza com as pessoas em prol de fazer aquele objetivo dar certo. Tá ali o projeto em mãos, bora lá bater de frente. A base é essa, né? O que sustenta todo o movimento seria o projeto. E por fim, deve existir uma hierarquia. Mas não é uma hierarquia à ditadura militar, não. É uma hierarquia de representatividade, sabe? Tipo, o movimento negro, a gente conhece o quê? Sei lá, temos o Obama, que foi presidente aí, o cara culto, exemplar, Martin Luther King também, temos Djalma Ribeiro aqui, sabe? E essa galera que representa o movimento. Steve Biko também, que foi contra o apartheid, ele que organizou o movimento estudantil, o movimento da consciência negra. Foi o último movimento que ele criou, porque ele começou na escola e tudo mais a criar esse movimento. Morreu a palada de traumatismo craniano, depois de ter sido preso, ter sido colocado ali no cantinho por uns policiais. Os bichos só deram cacetada, tudo que vinha pela frente na cabeça do cara, estouraram a cabeça do cara e disseram, não, pô, o bicho tava andando aí, capotou aí, topou e bateu a cara no chão, né? Lá na África do Sul, isso, né? Fora aquela segregação racial que houve nos Estados Unidos também, isso menos de 50, um pouco, entre 50 anos, né?
O apartheid, por exemplo, começou em 48, quando houve a separação da Palestina e Israel, e veio acabar em 94, com o Nelson Mandela sendo libertado e tudo mais, né, que é outra figura negra, né, do movimento negro. O Bob Marley como um artista totalmente conhecido, fazendo Total. jus em suas letras ao que ele quer que prospere, né? E às vezes a gente esquece, isso não para refletir também no que as outras pessoas tenham passado, sei lá, interpretar errado. A gente tem que observar melhor isso aí também, né? E, enfim, acho que o que eu tinha para falar era os movimentos gerais que acontecem, eu queria envolver com relação à dialética marxista, mas isso aí vai prolongar, né? Ao materialismo histórico. Que esses movimentos seriam, né, sempre um empurrãozinho para suceder algo novo, né? E sempre existiram. O iluminismo é um movimento social, né, que tirou a galera lá do tempo da escuridão, veio, né, no século das luzes, onde houve a descoberta da luz também, né, por isso que se intitulou também isso aí, como século das luzes, trouxe a razão de volta, né, com Kant, Rousseau, Montesquieu, a galera da pesada mesmo, a galera massa, e que a gente estudou também um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, passei rápido também sobre esse assunto, e como eu disse, há uns instantes atrás, o próprio movimento proletariado, depois da primeira Revolução Industrial, né, com os sindicatos e tudo mais, que organizaram os primeiros movimentos, né, que elucidaram isso para as pessoas. Né. Teve o movimento sufragista também, do direito ao voto das mulheres. Há quase 100 anos atrás também, os negros aqui no Brasil não votavam, e teve um movimento contra isso também, sabe? Então, sempre se faz importante o movimento, sempre tenta entender, tenta conhecer, né? Eu acho que é uma coisa que a gente traz de casa. Eu conheço o outro, pô. Não, a gente tem uma base cristã, não, uma base bem religiosa assim. Não importa a religião, acho que toda religião vai dizer, conheça o outro, vá lá, converse, você vai conseguir conhecer a si mesmo também. E alguma coisa assim, nessa vibe, né? A filosofia mesmo nas viagens, enfim. Mas se faz importante entender, sabe? Nunca despreze o conhecimento sempre suspeito, sempre acho estranho quando alguém está batendo de frente com aquilo ali, que por trás deve existir algo. Se existe, não é à toa, né? Pode ser uma fake news da vida, mas por que existe a fake news, né? E existe um movimento social, mas por que existe um movimento social? Para quê? Né? O que ele tem por trás e que movimento social, para quem vai para quem está precisando disso aí, né? É para unir as pessoas, né? As pessoas querem o direito, elas querem se sentir humanas também. A gente vai segregando aos poucos o negro, o gay, a lésbica, o assexual, sei lá, até mesmo a criança a gente segrega, né? Ela faz parte do nosso meio e a gente deixa ela de lado, né? A gente só se importa porque é uma criança, né? Em defesa, né? Mas ela também tem muito a dizer e muito a nos ensinar também, assim como a pessoa que está ali na sua esquina pedindo uma esmola para você, sabe? Então, isso faz importante conhecer, sempre conheçam, não importa o que seja, sempre suspeitem e vão atrás de descobrir aí o que é preciso, véio. E boys também. Enfim. O que eu tinha para terminar mesmo eram os tipos de movimento aqui que eu vinha anotando rapidão, para completar aquela estrutura inicial que tu falou, Duda, desculpa estar delongando demais, que existe um movimento reivindicatório, que é justamente parte da conjuntura dos movimentos espontâneos, assim, né, do fogo, do calor, da paixão, aí todo mundo quer meter bala em todo mundo, não sei porquê, que tamanho ódio. Tem os movimentos políticos, né, que são as pessoas que vão lá, que são mais ativas mesmo no movimento e querem já levar para o movimento estrutural, estruturalizar o movimento, né? E existem os movimentos de classes, né? Que é justamente para igualar a situação das pessoas de modo geral, né? Da mulher que está precisando, do gay que precisa do negro que precisa, entendeu?
para todo mundo se situar, do índio também, que tá ali naquele meio e tem que se situar. A gente tem que avançar, a gente tem que virar humano, né? A gente está segregando constantemente, e isso é ridículo. Acho que era só isso que eu tinha para falar mesmo. Fiz algumas anotações aqui, mas é isso. Eu ia só citar os principais movimentos aqui no Brasil, mas é isso. Depois a gente vai outro lado. Depois a gente pode fazer um aulão para falar sobre os movimentos sociais existentes, né? Tipo o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento feminista, para destilar mais esses movimentos que estão presentes na nossa vida, né? E aí, galera, é isso, né? Oi, Bruno. Seria tipo uma continuação aqui. Isso, pra gente fechar direitinho esse conteúdo. Por hoje eu acho que fica muito grande, né? Fica prolongadíssimo. Se a gente for entrar em cada um e esmiuçar a história e a importância do movimento. Mas quem tiver dúvida, envia aí no chat que a gente responde, ou, do contrário, é isto. Eu vou botar o seu pedido, viu, Duda? Vou botar seu pedido aqui. Bota aí. Ver se alguém responde finalizando aqui. Mas eu acho que é isso. A pedido de Duda aí. Vamos ouvir. E aí, galera, esse é meu perfil, meu nome é Jonga. Queria mandar um salve pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família inteira, pro meu mano John Messi Sinaski, para meus amigos original GEDV Tribo, Ceia, Dom Cezão, Nicole, só um momento, Solana Ervil, Paulo da Pineapple, quem mais? Queria mandar um salve pro Fabrício FBC, queria mandar um salve pro Paulão, queria mandar um salve pro Malive Beats, pro Slim Beats, e é isso aí, um salve pra Yasmin, que eu amo muito. Peraí. Sim, vale lembrar, né, que como o Bruno falou, que na época lá dos Caras Pintadas a gente tinha muitas músicas envolvendo, tinha movimento artístico, né, porque o movimento artístico, ele é um movimento, uma ação social. Então, assim, quando a gente está hoje falando sobre o movimento negro, a gente tem Djonga lançando músicas que estarão nos nossos livros de história, né? Fazendo uma análise conjuntural que a gente está vivendo hoje no Brasil. E, tipo, ele está nas legendas dos protestos, na legenda das fotos do movimento negro. E isso é gigante. A gente tem que observar essa história da arte junto com o movimento social, né? Pois bem. Depois desse vídeo, se vocês quiserem ouvir mais alguma coisa, eu separei 2 músicas, mas não vai dar pra render 2 músicas a mais aqui, né? Porém, faz importante deixar uma que foi ali no final da ditadura militar, que representa muito o movimento das diretas já, inclusive, né? Que faltou a gente trazer esse movimento, né? Da retomada ao voto, à democracia, né? Que existia uma democracia disfarçada, mas havia uma total opressão ali, né? Havia um joguinho entre os militares para ver quem ficava no poder e fazer a roubalheira deles só entre eles, né? Sempre nos esquemas, né? Sempre nos esquemas. Mas, enfim, a música fica para depois. Se o Duda concordar também, vocês também. Porque... É melhor, né? Pra gente não se prolongar muito, já vai dar 4h30. Mas a gente pode deixar as músicas aqui na caixinha e eles vão ouvindo. Eu vou botar de Djonga. Aí você coloca aí as suas. Pronto, eu vou botar. Minha era do Geraldo Vandré, que tá aqui. Que é pra não falar das flores. Para não falar das flores?
Isso daí é filé. Você sente uma energia, sabe, de realmente querer participar de uma coisa e enfrentar o bagulho lá. É muito bom, é muito bom. É o quê? Hoje é isto. Não, vamos finalizar com sua música. Tá aqui já. Mas não vou desperdiçar esse talento aqui, contemporâneo. Tem que aproveitar, pô. Divulgar também. Bora lá. Um boy branco me pediu um high five, confundi com um high Hitler. Quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é kleptomaníaco. Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro. E pra salvar o país, cristão ex-militar que acha que mulher reunida é puteiro, machista, tá osso. E até eu que sou cachorro não consigo mais ruir. Esse castelo vai ruir. Eles são fracos, vão chorar até se não doer. Não queremos seu futuro, somos o presente. Na chamada a professora diz Pantera Negra, eu respondo presente. Morreu mais um no seu bairro e você preocupado com a buceta branca. Gritando com a preta, sou eu quem te banca. Assustando ela, sou eu quem te espanca. Mas com back bom, profissão nenhuma exige que analise pernas. Sustentar a família exige que tu faça planos. Dizem que sofri, duro como uma pedra. Rasgam fácil, parecem feitos de pano. Tô olhando da janela, sociedade escrota. Caras que pagam de macho, com o pau na boca. Bando de pau no cu, bando de pau no cu. Nesse quesito serão premiados. Ó, concurso. Eu critico igual cartoon do Enfio. Com esse Danilo Gentili eu não vou ser gentil. Te informar no Jornal Nacional, talvez por isso que me chamam de sensacional. Tenho sido tão verdadeiro que prefiro não usar ouro e não ser falso em nada. Tem quem fica vendo navios e tem quem chega longe de jangada. Sensação, sensacional. Sensação, sensacional. Ei, sensação, sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas. Sensacional. E sensação, sensacional. Sensação, sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas. Falo tanto de Deus e o diabo, é que você só enxerga um 2D. Dominei as peças do dominó, cantando em dó menor pra ser o sol maior. Um artista versátil, portando versátil. Mas se quiser versar aqui, me importa seu kit. Moleques fumando pedra, nós só lançando pedrada. Consuma dos nossos craques, pra ver que craque não é nada. É que tudo acaba em pizza, massa condicionada. Nas bandas de ser recheio, mas creio que um dia passa. Não sei o que é rap game, deve ser mais um videogame que eu não pude ter. Meio que tá no ar, coisas que não se podem ver. Estranho, tipo gente de pele clara se chama no de nigga. Eles me lembram vikings, eu tô lembrando Tiga, melhor Taiga, Eye of Tiger. Estamos de olho, Eye of Tiger, Eye of Tiger. Eu sigo de olho. Olha eu olhando pros fascistas, igual Floyd olha pro McGregor. Se não entendeu o que eu tô falando, eu devo tá falando grego. Sou reflexo da sociedade, reflexo virou matéria. Os pretos tá tão no topo que pra bater só um caça da força aérea. Seu time cometeu falta grave, nós resolve no tapa. E meu disco é a prova que se pode julgar o livro pela capa. Sensação, sensacional. Sensação, sensacional. Ei, sensação, sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas. Sensacional. E sensação, sensacional. Sensação, sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas. Pois bem. É isto. Ficamos por aqui então, né? É. Meu celular já tá descarregando. A gente ficou 1h20 aí, no máximo. 1h10, conversando com o pessoal. Tá bom? Rendeu? O pessoal tem que falar se rendeu.
Mas é isto. Pois é. Acho que já deu. Pois bem. Show. Valeu. Próximo. Até mais, galera, também. Adeus. Boa tarde. E vou botar uma música. E a aula vai ficar gravada, tá? É o quê? A aula fica gravada aqui para quem quiser ver depois e tal. Exatamente. Show. Tchau. Tchau. Até mais.